Esse é mais um vídeo da nossa Terça Sociológica. Toda terça-feira, às 5 horas da tarde, tem um vídeo novo de Sociologia para você aqui no nosso canal. E atendendo a pedidos, nós vamos falar hoje de um dos grandes sociólogos da nossa época. Zygmunt Bauman foi um sociólogo polonês que nasceu em 1925 e que morreu este ano, em 2017. Então, fiquem ligados que esse ano pode ter uma questão dele para vocês, ou no Enem, ou nos vestibulares, ou nos dois. Ele escreveu mais de 40 obras, sendo que Modernidade Líquida, publicada no ano 2000, foi o seu livro que teve mais sucesso. Nessa obra, ele analisa a natureza da sociedade moderna e de suas relações sociais, fazendo um resgate histórico desde quando começou a modernidade até os dias de hoje. Aqui ele vai nos dizer que no final do século XVIII, as sociedades europeias ocidentais começaram a se agrupar em centros urbanos, caracterizados pela industrialização e pelo capitalismo. A sociedade ocidental europeia entra na época da modernidade, que ele divide em duas fases, a modernidade sólida e a modernidade líquida. Na modernidade sólida, que foi o início de todo o processo, nós tivemos a construção de uma sociedade ordenada, previsível, racional e relativamente estável, sendo que as características determinantes dessa sociedade são duas. Primeiro, a organização das atividades e das instituições humanas em paralelo à linha burocrática. O que quer dizer isso? A burocracia, ela vai permear as nossas atividades e as nossas instituições para fazer essa organização, de modo que o raciocínio prático ele é usado para resolver problemas práticos, problemas do dia a dia. Apesar do seu lado negativo, o lado da burocracia, que é a desumanização. Aqui, pessoal, na nossa burocracia, nós temos aí uma grande dose de desumanização na medida em que todo mundo perde a sua identidade, perde o seu nome, perde as suas características e todo mundo vira apenas números, quantidade, apenas dados que vão ser mesclados e vão ser analisados para uma melhor eficiência e gestão dessas atividades e dessas instituições. E aqui está o lado positivo da burocracia nas sociedades modernas, é que para cumprir metas, a burocracia funcionou muito bem, apesar de toda essa desumanização. A segunda característica da modernidade sólida foi um relativo equilíbrio das estruturas sociais. O Bauman não quer dizer com isso que não haviam mudanças. Haviam sim, só que essas mudanças elas não se davam de forma abrupta. Elas eram ordenadas e totalmente previsíveis. Ninguém tinha essa preocupação em se modernizar, em mudar, em criar algo novo, em se reinventar. Isso, nesse tempo, ainda não tinha espaço dentro da sociedade. A sociedade ela era bem estável, ela era previsível e ela era bem racional, no sentido de que nós usamos a racionalidade, o conhecimento científico para resolver de forma eficiente os nossos problemas do cotidiano. Aqui, pessoal, nós podemos perceber todo aquele ideal iluminista de progresso e emancipação fundamentando a sociedade, fundamentando as nossas instituições, tanto sociais quanto políticas, sendo que a instituição política preponderante, mais importante que nós tínhamos era o Estado no qual estava centralizado toda aquela ideia de desenvolvimento econômico, político e social. Aqui, na época da modernidade sólida, nessa época de relativa estabilidade, nessa época de ordem e nessa época de racionalidade, nós tínhamos o indivíduo com uma identidade estável. Isso porque
ela estava fundamentada em categorias estáveis, como a ocupação. O cara, ele se preparava para a profissão e ficava a vida todinha naquela profissão, estável no seu emprego, cuidando da sua família, tendo um papel muito bem delimitado dentro dessa sociedade que não passa por mudanças bruscas, que é uma sociedade relativamente estável. Outra categoria estável também que ajuda na fundamentação dessa identidade individual é a religião. O cara, ele tinha a sua religião e pronto, aquilo ali era um norte para o seu comportamento dentro da sociedade, para a sua vida. E também nós tínhamos aí a categoria do gênero. Não tinha toda essa discussão de gênero que existe hoje. Naquele tempo, cada um no seu quadrado e a sociedade funcionava muito bem. Obrigado. Só que nós tivemos profundas mudanças sociais, políticas e econômicas que ocorreram de uma forma muito interconectada, possibilitando assim a mudança, a transição da modernidade sólida para a modernidade líquida. E aí nós tivemos como resultado um mundo global em que o Bauman diz que a palavra de ordem é se reinventar. Todo mundo ficou viciado por se reinventar, reinventar os costumes, reinventar as regras, reinventar o mundo. E dentre as mudanças que possibilitaram essa transição, o Bauman destaca 5. Primeiro, nós tivemos aí a perda de poder centralizado dos Estados-nações. Por quê? Porque as multinacionais começaram a ocupar um espaço que antes era do Estado. O Estado, no mundo globalizado, ele perde um pouco o seu status, ele perde aqui toda aquela sua importância e as multinacionais começam a ter um papel que antes não havia, que era dos particulares ingerindo diretamente na comunidade política, nas regras, no jogo internacional. As multinacionais, elas pulverizaram o poder que antes era centralizado no Estado. Nós também tivemos o advento da internet. Pessoal, depois da internet, o mundo mudou. A fluidez de comunicação, a rapidez da comunicação fez com que a sociedade moderna tomasse uma nova cara e, com isso, novos hábitos foram criados. Nós tivemos que mudar a legislação trabalhista, a gente teve que mudar a forma de interagir com as outras pessoas, nós tivemos que mudar muita coisa com o advento da internet. E outra coisa também é o risco. A sociedade global, ela é uma sociedade instável. Nós temos aí figuras muito importantes do cenário político internacional que são totalmente instáveis. Que um cara desses, uma pessoa dessas, pode amanhã querer fazer uma coisa totalmente inusitada e ninguém tem controle, ninguém espera o que esse cara pode fazer. E isso pode afetar diretamente nos mercados e então nós estamos à mercê da incerteza, à mercê de uma instabilidade generalizada. O risco, a aversão ao risco e também a forma que a gente tem de encarar o risco dentro dessa transição muda completamente. É completamente diferente da modernidade sólida. E a quinta grande mudança foi o aumento do fluxo migratório, que contribuiu para o fim dessa era de ordem, previsibilidade e relativa estabilidade. Então, pessoal, a conjunção desses fatores criou o que o nosso sociólogo chamou de modernidade líquida, que é uma condição global de mudança constante e de incerteza perene. Nós não temos o mínimo de estabilidade na sociedade, nas relações sociais, nas relações internacionais. O que hoje é de um jeito, amanhã pode acordar totalmente diferente. O que a gente tem hoje como certo, amanhã pode ser errado. Se você está pensando em se profissionalizar e seguir uma carreira para o resto da vida, talvez isso hoje seja uma mera ilusão. Isso funcionava no tempo da modernidade sólida, mas hoje isso não é muito
estável, isso não é uma ideia muito certa, devido a essa fluidez, a essa mudança constante em todos os campos da nossa sociedade, no campo do trabalho, no campo do lazer, no campo da educação, em todas as áreas. O Zygmunt Bauman diz que isso vem minar, vem destruir aquele ideal iluminista de que a ciência ela é a solução para os problemas. Hoje em dia, as pessoas veem os cientistas e a ciência também como causa desses problemas. Tem até um ditado que um amigo meu gostava de dizer muito: a ciência e a tecnologia cada vez mais se desenvolve para solucionar os problemas que ela mesma criou. É um negócio assim bem contraditório. E então, essa noção que a gente tem de que a ciência vai nos dar a solução para tudo e vai nos dar um progresso linear rumo ao desenvolvimento humano e à felicidade, isso não existe mais nos dias de hoje. Outra coisa também, essa modernidade líquida, ela mina também com tudo aquilo que a gente conhece do mercado de trabalho. O que antes nós tínhamos uma certa estabilidade, uma certa segurança, hoje em dia isso não acontece mais. A tônica agora, a bola da vez é a temporalidade, a fluidez. Os contratos permanentes de trabalho, o que vigoravam antes, agora dão espaço para o quê? A flexibilização do trabalho, a modernização, a flexibilização, contrato temporário, terceirização. É isso que faz gerar mais riquezas. É isso que é o desenvolvimento, o avanço social. Não existe mais aquele negócio do cara se profissionalizar, estudar uma profissão e ir lá para o mercado de trabalho e ficar até se aposentar fazendo aquela mesma coisa. Isso é algo muito raro, isso é coisa do tempo da modernidade sólida. Agora o negócio é outro, é se reinventar, é estar se atualizando o tempo todo para você não ficar de fora das inovações, das mudanças do mercado de trabalho. A educação também entra nesse ritmo na medida em que a educação ela nos prepara para o mercado de trabalho. Só que agora na modernidade líquida, as empresas, o Estado, a sociedade espera que o indivíduo sempre se atualize, mas às suas próprias custas. Não é o Estado, nem são as empresas que vão fazer com que você acompanhe as inovações do mercado, que você se atualize. É você e somente você que deve estar o tempo todo se atualizando, se reciclando, se reinventando, já que essa é a grande tônica, é a palavra-chave da modernidade líquida. Outra coisa também que está sofrendo severos ataques nesses tempos de modernidade líquida é o estado de bem-estar social. Se antes eu poderia ir trabalhar sabendo que se alguma coisa de ruim acontecesse comigo, eu teria todo um sistema, todo um aparato de seguridade social sustentado pela coletividade, pela sociedade, pelo Estado. Hoje isso não existe mais. A tônica é cada um cuida do seu cada um, independentemente do que venha acontecer, independentemente se aquilo que de ruim aconteceu comigo estava ou não sob meu controle, se foi ou não culpa minha. O Estado, a sociedade não vai mais socorrer as pessoas individualmente. Cada um deve cuidar da sua própria vida de forma que possa acompanhar as mudanças, o progresso, possa ir de acordo com essa fluidez e com essa mudança constante que há nesses tempos de modernidade líquida. Pessoal, tem muito mais conteúdo para a gente abordar do pensamento do Bauman, só que a gente vai fazer isso em outros vídeos. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, já sabe, não é? Ajude o nosso canal clicando aqui em gostei, compartilhando esse vídeo com os seus amigos, com o pessoal do seu cursinho, com o pessoal do seu colégio. Não se esquece de colocar suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários e não deixe de se inscrever para você não perder as próximas publicações. Lembrando que toda terça às 5 horas da tarde tem um vídeo de sociologia aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!